Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Glória a Deus, louvado seja esse Senhor que nos concede, nos concedeu essa graça, esse novo dia que nos alcançou. Pronto, ok. Muitas emoções, hein? Gostaria de agradecer à igreja, todo o carinho com os pastores, né? E dizer que nós servimos por amor e é uma alegria poder servir os irmãos. É um privilégio, é uma responsabilidade, mas é uma grande alegria, uma honra poder caminhar junto com meus irmãos, companheiros aí, pastor Urbílio, pastor Leandro, pastor Rogério e tantos outros pastores, né? Nesse Brasil todo, nesse mundo todo, que têm dedicado as suas vidas ao Senhor, à obra do reino, e aqui fica também a minha gratidão e também meus parabéns a todos os nossos companheiros. Já coloquei lá no grupo da Ordem dos Pastores Batistas, que a gente faz parte, a minha gratidão e a minha alegria de poder servir ao Senhor e à igreja juntamente com eles, e a gente que está começando a caminhada pastoral agora, a gente precisa ser muito humilde, ter um coração grato para caminhar com os irmãos que vieram antes, de aprender e continuar a caminhada até Jesus voltar. Amém, irmãos? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 23 e nós vamos finalizar o nosso sermão da semana passada. Na semana passada, se você não viu, está gravado lá no YouTube da igreja, depois você pode acessar. Mas semana passada nós falamos da graça, né, que alcança o improvável, e citamos o texto de Atos capítulo 10, né, da conversão de Cornélio e toda a sua família. Falamos da questão do Pentecoste, né, dos improváveis, e hoje a gente vai falar da graça que encontra os pecadores. Então, Lucas capítulo 23 é um texto extremamente desafiador para a nossa mente humana, muitas das vezes religiosa, encaixotada dentro de uma religião, de uma lógica espiritual, de uma lógica religiosa, humana. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho desse texto que fala muito ao meu coração, Lucas capítulo 23, a partir do verso 39, tá? Você pode abrir sua Bíblia aí. Lucas capítulo 23, a partir do verso 39. Amém? Aqui o contexto é da crucificação, isso mesmo, tá bom? O texto vai dizer assim: um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-se insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a todos nós, ou a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43, Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, ainda hoje, ou em algumas versões, hoje, estará comigo no paraíso. Vamos ler todos juntos? Versículo 43, está na versão NVI igual a minha? Pode ser? Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua poderosa palavra, Pai. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo que habita no nosso coração, que o Senhor possa nos dar direcionamento, entendimento e humildade para que nós possamos compreender
o que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Que possamos não somente ouvir e compreender, mas que também possamos colocar na nossa vida prática, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A graça que encontra pecadores. Então a gente vai falar um pouquinho hoje da salvação, que a salvação é uma obra soberana da graça de Deus concedida mediante a fé em Jesus Cristo. Mesmo aos improváveis, dos mais piores dos piores pecadores. Essa graça que me alcançou, que alcançou a sua vida, que alcançou o pastor Leandro, que aprontou muito aqui nesta igreja, quando adolescente, quando criança, ele sempre fala isso, né? Pastor Billy está ali para confirmar, pastor Billy fez assim, confirmou. Então, essa graça, ela é transformadora, ela tem esse poder de transformar a vida daquele que é improvável. Então, existe uma pergunta, inclusive, né, bíblica e muito legítima, nos evangelhos, e ainda hoje essa pergunta ainda acontece, né, na humanidade, que é: o que é necessário para ser salvo? O que eu preciso para alcançar a salvação? Ou o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Então, no Calvário, aqui na crucificação, e esse é o contexto aqui dessa passagem interessante, que somente aqui Lucas, o historiador, ele dá esse detalhe tão importante. Diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e João, somente Lucas, ele dá esse detalhe que é extremamente importante, é extraordinário essa narrativa, essa pesquisa que o Lucas faz aqui. E no Calvário, Deus responde essa pergunta de maneira extraordinária. Não é num templo, não é numa escola rabínica, não é através de um sacerdote, não é num templo religioso, mas na cruz do Calvário, no momento de dor, de sofrimento do nosso Senhor e Salvador. Essa pergunta, ela é respondida e não deixa mais nenhuma dúvida sobre como nós podemos ser salvos. Nós estamos aqui diante de uma resposta do próprio Cristo a um criminoso condenado à morte. Isso mesmo. Jesus Cristo, ele vai até a morte de cruz. E nós sabemos muito bem que a morte na cruz era a pior das sentenças, das condenações romanas. Inclusive, os próprios romanos não poderiam ser crucificados. Só aqueles que não tinham a cidadania romana, não eram romanos. Então, a morte de cruz era extremamente violenta, era uma morte dolorosa e era uma morte que trazia uma vergonha para a pessoa que estava sendo crucificada. Então, esse é o ambiente, esse é o contexto onde o ladrão, agora, aqui, esse ladrão arrependido, ele se torna uma vitrine da graça soberana de Deus sobre a vida da humanidade. Que texto difícil, que texto lindo, meus irmãos. E é um texto que a gente precisa se aprofundar, e a gente vai fazer isso nesta noite, com muita calma e com muito temor diante do Senhor. O teólogo reformado, João Calvino, pastor também, ele vai dizer: não encontramos em toda a Escritura o exemplo mais notável da graça de Deus do que este exemplo do ladrão da cruz do Calvário, desse grande homem improvável, um prisioneiro, um condenado à morte, ao lado de Cristo, para ser crucificado juntamente com Cristo. Então, aqui nesse contexto, Jesus está no madeiro, sofrendo. E gostaria que você imaginasse essa cena agora do Cristo, já quase terminando ali a sua missão, lembrando que ele passou por todo o Calvário, toda aquela via cruzes, não é isso? Aquele sofrimento das chibatadas. E agora, ali ele está diante dos soldados romanos, das autoridades, dos religiosos, e todos zombam dele. O nosso Senhor e nosso Salvador está sendo zombado. A multidão zomba. Os soldados zombam, as autoridades estão zombando. Mas Lucas registra também que um dos criminosos zomba do próprio Cristo.
Tu não és o Messias, o Cristo, então desce daí, você salva-se a ti mesmo e salve também a nós. Então há aqui um ambiente extremamente hostil para o nosso Senhor, para o nosso Salvador. Mas algo extraordinário acontece. Enquanto todos veem um homem derrotado, um dos ladrões, ele olha para Cristo, meus irmãos, sendo crucificado, e ele vê um rei. Ele vê ali um Salvador. Enquanto todos enxergam uma cruz, esse homem, esse ladrão condenado à morte, ele enxerga um reino. Ele se enxerga além. Então eu gostaria de fazer algumas afirmações para essa noite, para o nosso entendimento, para que eu e você possamos entender de uma vez por todas que essa salvação não é alcançada por meio das obras, não é alcançada por meio do teu esforço, do meu esforço, mas é mediante essa graça transformadora, divina, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira afirmação que eu gostaria de fazer essa noite é que a graça produz um arrependimento verdadeiro. Amém? Aleluia. Ouviu um aleluia aí? Amém? Essa graça, ela produz. O versículo vai dizer, esse varão vai dizer, nós, na verdade, com justiça, nós merecemos essa sentença de morte. Há um contraste aqui dos dois ladrões. Ambos estão na mesma situação, na mesma condenação. Vão morrer. Ouvem as mesmas palavras, veem o mesmo Cristo sendo crucificado ao centro deles. Experimentam do mesmo sofrimento. Mas apenas um é transformado. Então a diferença não está nas circunstâncias, porque a circunstância era igual para os dois. A diferença está na operação do Espírito Santo por meio da graça. É Deus que abre o coração daquele homem e produz um arrependimento verdadeiro na vida daquele ladrão. Um arrependimento visível em 3 aspectos. O primeiro aspecto é que ele teme a Deus. Não, ele vai dizer para o companheiro dele, olha, há um diálogo aqui, irmãos, imagina, uma conversa, nem que seja rápida, mas há aqui uma troca de informações. Jesus no meio, de um lado um ladrão, do outro ladrão. E o ladrão que está vendo Cristo como rei, e vendo um reino, ele argumenta para o outro ladrão, ao menos você não teme a Deus. Há aqui um homem que, mesmo sendo condenado, ladrão, ele tem um pingo de temor a Deus. A proximidade da morte despertou nele também essa consciência espiritual. O temor de Deus é o início da verdadeira, ou do verdadeiro arrependimento. Então não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Mas para acessar esse caminho, que é Cristo, nós precisamos andar pela via do arrependimento. Precisamos nos arrepender. Precisamos reconhecer a nossa condição de pecador. E entender quem nós somos diante desse Deus Todo-Poderoso, diante desse Rei. Então ele teme a Deus. E em segundo lugar, esse ladrão, ele reconhece a sua culpa. Aí há uma grande charada, vamos dizer assim, há uma grande dificuldade. É quando nós não queremos reconhecer que somos culpados diante do Senhor. Recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Há uma honestidade aqui, um coração agora verdadeiro diante do Senhor, diante do Cristo sendo crucificado. Nós merecíamos estar aqui. O arrependimento bíblico sempre começa quando paramos de justificar os nossos pecados e confessamos os nossos pecados e nos arrependemos diante do Senhor, verdadeiramente. Não um remorso porque eu pequei, uma lágrima de remorso, e depois continua fazendo a mesma coisa, errando e pecando, e tendo prazer no pecado. O crente, o salvo em Cristo Jesus, não tem prazer no pecado. Ele se arrepende. Ele reconhece que é um pecador, que precisa dessa graça, dessa misericórdia que se renova toda manhã. Nós somos como esse ladrão da cruz. Precisamos reconhecer a nossa culpa. Precisamos temer ao Senhor, reconhecer a nossa culpa. E em terceiro lugar,
Ele reconhece a inocência de Cristo. Olha que interessante. Ele vai dizer: este mal nenhum fez. Além de reconhecermos a nossa culpa, quem nós somos diante do Senhor, nós precisamos também reconhecer quem Cristo é. Reconhecer que Ele é o Senhor, o Salvador da humanidade. E que nele não há pecado, não há erro. Que Ele é o Cordeiro de Deus, que foi enviado à terra perfeito, imaculado, para que pudesse ser esmagado, moído na cruz, para que o sangue dele nos purificasse de todo o pecado. Amém, meu Senhor? Então nós precisamos reconhecer, o ladrão da cruz está nos dando aqui, irmãos e irmãs, essa noite, uma aula de teologia. Naquele momento de dor, de sofrimento, ele reconhece, esse homem é inocente, mal nenhum fez. Então nós precisamos reconhecer que a graça produz esse arrependimento. Não é porque eu tenho um intelecto bom, porque eu leio bem, porque eu sei tudo sobre todas as coisas, né? Porque eu sei tudo sobre Copa do Mundo, sobre futebol, então agora eu sou merecedor dessa graça do Senhor. Não! O verdadeiro arrependimento não consiste apenas em sentir tristeza ou remorso. Muitas pessoas choram pelas consequências dos seus pecados, mas poucas choram por terem ofendido ao próprio Deus. Pecado, meus irmãos, é errar o alvo. É você estar caminhando para a glória de Deus e você erra o alvo. E isso ofende ao Senhor, ofende ao nosso Cristo, a tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Então nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Isso é lindo demais. A marca do verdadeiro arrependimento genuíno é a mudança de visão sobre quem Deus é, sobre o que é o pecado na minha vida e sobre quem eu sou. Porque muitas das vezes nós estamos atolados, como aprendemos em Hebreus capítulo 12, nós estamos amarrados, presos em nossos delitos e em nossos pecados. Quando na verdade já era, para estarmos avançando na obra do reino, continuando a nossa caminhada da fé, a nossa jornada da fé, que a gente está aprendendo, a nossa corrida espiritual. Muitas das vezes nós não avançamos porque não confessamos, não nos arrependemos verdadeiramente. E esse ladrão está te ensinando essa noite. Se você entrou aqui essa noite, passando por um pecado, passando por um momento difícil, que você precisa estar diante do Senhor e cantar essa canção verdadeiramente, um novo dia, o Senhor nos dá agora, a partir de hoje, uma nova oportunidade de você confessar, de você se consertar diante do Senhor, endireitar os teus caminhos, reajustar a rota. Olha aí a tua rota como está, meu irmão e minha irmã. Ajusta aí a bússola espiritual da sua vida, para que você continue firme nos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? E em segundo lugar, a segunda verdade, a segunda afirmação que esse texto nos traz para essa noite, para a nossa reflexão, é que essa graça produz também uma fé verdadeira. Olha que interessante, meus irmãos, um ladrão condenado à morte, ele produz essa graça que alcançou ele ali pela presença do Cristo crucificado, cumprindo a sua missão. Ele vai dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é que ele sabia do reino, que Jesus era o rei? Provavelmente ele ouviu e viu Jesus caminhando e fazendo, ou ouviu alguém pregando desse Cristo, das maravilhas do reino de Deus. Essa é uma das maiores declarações de fé do Evangelho, meus irmãos. Analise bem o contexto desse texto. Diante de uma crucificação dolorosa. E muitas das vezes a gente vê aí alguns filmes, né? Acho que chegou mais próximo foi o Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que chegou mais próximo, porque provavelmente foi pior que aquilo. E no meio daquele sofrimento, ele faz essa declaração: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
É uma afirmação que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Rei, e que Ele tem um reino. Observe esse cenário. Jesus está aqui totalmente moído, cansado, sentindo dores, os pregos apertando as suas mãos e seus pés, aquela coroa de espinho na sua cabeça. Ele está sendo rejeitado pela população que escolheu Barrabás. Os religiosos estão ali rejeitando o Cristo, o Messias que tanto eles queriam. Ele está morrendo. O Salvador está na cruz, meu irmão. E ele está morrendo. Não possui aparência nenhuma de um rei, muito pelo contrário. Mas mesmo assim, aquele ladrão acredita que ele tem um reino, que ele é um rei. E o que ele crê? O que o ladrão crê ali naquele momento? O que essa graça produz? Essa fé verdadeira em Cristo? Ele afirma, quando entrares no teu reino, ele vê um rei. Ele vê a realeza onde ninguém vê, meus irmãos. O texto vai dizer, se a gente pegar alguns capítulos atrás, os soldados zombando Jesus, o que eles fizeram? Colocaram uma coroa de espinhos e uma capa, uma túnica, não é isso? E se prostraram diante de Jesus e zombaram de Cristo. Eles colocaram uma placa na cruz de Cristo, e estava escrito o que lá naquela placa, meus irmãos? Rei dos judeus. Deboche, zombaria. Mas esse ladrão vê um rei verdadeiro ali. A fé olha além das circunstâncias. Nós precisamos olhar para Cristo como nosso rei, como nosso Salvador. Não como um homem derrotado, que foi morto. Ele crê também que Jesus vencerá a morte. Olha que interessante, meus irmãos. Ele está diante do Cristo, ele vê Jesus como um rei, e ele afirma, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele crê que Jesus vai ressuscitar. Ele tem a convicção que Jesus vai ressuscitar, meus irmãos. Ele crê que Jesus possui um reino futuro. Então a cruz não era o fim para o nosso Senhor, e não foi o fim para o nosso Senhor. A cruz era necessária. Sem compreender toda a doutrina da ressurreição, ele acredita que Cristo continuará reinando por toda a eternidade. E muitas das vezes nós não temos a fé desse ladrão da cruz. Nós o negamos com a nossa vida, com o nosso comportamento nos dias difíceis. E muitas das vezes nós lemos Pedro negando a Jesus e falamos, meu Deus, poxa Pedro, você andou com Jesus 3 anos. Sim, ele andou, e talvez, quase com certeza, eu e você também o negaríamos. Essa é uma dura realidade. Porque nós, muitas das vezes, fraquejamos na nossa fé. Em reconhecer quem Jesus é. E colocar Jesus num devido lugar, onde ele merece estar. Então você não pode se salvar. Você não pode dizer que você tem força o suficiente, que você tem fé o suficiente, que eu sou bom o suficiente para ser salvo ou para salvar alguém. Isso é uma arrogância, é um erro teológico e espiritual. Nós carecemos da graça do Senhor. Amém, irmãos? Você carece da graça. O ímpio que você conhece, o improvável que você conhece, carece da graça do Senhor. E ele também vai dizer, lembra-te de mim. Ele não pode descer da cruz. Ele não pede aqui para que Jesus, com seu poder, de uma forma mágica, mística,
desça ele da cruz, ele não falou como o outro ladrão. Ele não pede aqui um alívio físico. Se você é rei, alivia nossa dor física, para que a gente morra, pelo menos sem dor. Não. Ele não pede uma segunda chance, ele pede misericórdia. Essa é a essência de uma fé salvadora. Tenha misericórdia de mim. Lembra de Bartimeu? Senhor, tenha misericórdia de mim. A fé verdadeira, ela vai clamar por misericórdia todos os dias. Senhor, tenha misericórdia de mim. A graça produz isso na minha vida e na sua vida. Porque Jesus, ao morrer na cruz, ao vencer a morte e ao ressuscitar ao terceiro dia, ele nos proporcionou isso. Que essa graça fosse agora acessível. Que essa graça agora fosse disponível para todo aquele que nele crê, por meio da fé. Então ele pede misericórdia. Você tem pedido misericórdia ao Senhor, meu irmão? Nos momentos difíceis? Ou você tem buscado ajuda ao ChatGPT? Ou você tem buscado ajuda aos amigos? Tem buscado ajuda, não sei aonde, você imaginar aí. E esquecemos de gritar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Que a sua fé possa te levar para esse lugar de consolo, para esse lugar de convicção de quem você é diante do Senhor e de quem Jesus é diante de você. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Jesus Cristo é Deus, irmãos, amém? Nós precisamos ter essa convicção. Parece óbvio falar isso aqui, meus irmãos, mas Ele é Deus. Ele também tem os atributos de Deus, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Então peça misericórdia a Ele, acredite nele, tenha fé nesse Senhor e Salvador, que transformou a sua vida, que te alcançou. Quando você era um miserável, quando eu era um miserável, carente da graça, nós fomos alcançados. E qual o nosso mérito nisso aí, meu irmão e minha irmã? Nenhum. Nenhum. A Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Então nós agora, como esse ladrão, nós estamos aqui diante do Senhor Jesus Cristo. Mas não o Senhor Jesus Cristo morto ou para morrer. Nós agora estamos diante do Senhor ressurreto, que voltará para nos buscar. Amém, meus irmãos? Isso é lindo demais. Nossa esperança na evangelização não está na nossa habilidade de falar bonito, falar bem, mas está no poder da graça de Deus que alcança o perdido. O mesmo Deus que convenceu o ladrão, o moribundo, continua transformando corações endurecidos. E aí, mais uma vez eu venho com aquela palavra, o improvável pode ser alcançado. Deus pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. E isso não é ação nossa, é ação de Deus. Por isso que a salvação do início ao fim é uma ação divina de Deus sobre a humanidade, de Deus sobre o homem, para que o homem não tenha mérito, para que o homem não se vanglorie. Por isso que você foi alcançado. E é por isso que nós precisamos agradecer ao Senhor todos os dias, quando acordar. Senhor, obrigado porque a tua graça me alcançou. Amém, meus irmãos? Nós precisamos agradecer todos os dias, porque Ele nos alcançou. O perdido não era Jesus, o perdido éramos nós. Nós que fomos alcançados e transformados. Dizem que na conversão de Charles Spurgeon foi comparada a um homem afogado. E ele mesmo conta isso na sua biografia. Então, uma pessoa afogada, ela não coopera em momento nenhum para ser salvo. Quem aqui já se afogou alguma vez, algum dia? Eita, algumas mãos aí, ó. Eu tenho um medo danado de entrar em alto mar. Eu sei nadar, fiz natação, nado os 4 estilos,
mal, mas consigo nadar os 4 estilos, fiz natação durante anos, mas me coloca dentro de uma praia para ver se eu ultrapasso aquela onda e vou para lá. Não vou. Não vou. Meu negócio é piscina. Estou vendo o fundo ali. Não é isso? Estou com o pé no chão, está seguro. Agora vai em alto mar. Teve uma vez lá em Maricá, Barra de Maricá, cadê o Osmar? O Osmar sempre está lá na Barra de Maricá, né? Barra de Maricá, meu irmão, é mar aberto. O negócio ali, tem dia que tá piscina, né? Mas tem dia que é brabo. E aí, eu, adolescente, junto com meus primos, meus irmãos, na época, aí, né, um monte de adolescente, né, se acha, né? Foi entrando todo mundo e o pessoal que sabe nadar vai entrando, vai cortando a onda e vai. E eu fui nessa onda aí de entrar também, né? E, o que deu? Eu entrei aqui, só consegui sair quase 1 quilômetro depois, porque foram me buscar. Para me tirar foi difícil, quase morri naquele dia. Acho que é isso já, que é esse trauma. Confessei agora o trauma. E já presenciei ali em Maricá também um resgate de pessoas que estavam sendo afogadas, se afogando. E aí, a pessoa ela consegue se salvar sozinha quando está afogada. A tendência quando a pessoa está se afogando é o quê? Ficar desesperada, ficar nervosa e piorar a situação. E aqui, eu lembro muito bem daquele dia, daquela salvamento, não é isso? Salvamento. Salvação é outra coisa. E aí, o corpo de bombeiros, eles chegaram de helicóptero e jogaram desceram, né? Aquela rede ali para buscar a pessoa. E foi assim, eu criança vendo aquilo ali, falei, é ruim de eu entrar nesse negócio de mar. Tenho respeito danado. Porque nós somos como essas pessoas que se afogam, que estão desesperadas, estão perdidas, se afogando. E aí, a graça do Senhor vem e nos alcança. É aquele bote salva-vida, aquele esqueci o nome daquilo, aquela boia, né? Aquela jogada da boia, ou joga alguma coisa para a gente boiar. É isso. Nós estávamos afogados em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor jogou a boia da salvação, da graça dele, amém? E é isso. E não adianta, imagina, você está ali se afogando, e aí você recebe uma boia ou uma rede, e você vai fazer o quê? Vai jogar fora? Você vai se agarrar naquilo ali, por meio da fé, amém? Ou é por meio da fé, e vai se firmar naquilo ali. E aí a gente precisa continuar firme nessa salvação que Cristo nos ofereceu. Então, os pecadores não contribuem para a sua regeneração, são alcançados pela graça e pela soberania de Deus, amém, meus irmãos? E para fechar, em último lugar, última afirmação, a graça garante a salvação completa em Cristo, segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Ele vai dizer, versículo 43, nós lemos aqui, Cristo vai afirmar, meus irmãos, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo diante do sofrimento, da morte, Jesus consegue transbordar a sua graça. Isso é lindo demais. A resposta de Jesus é extraordinária, meus irmãos, para aquele ladrão condenado pela humanidade, pelos crimes que ele cometeu, mas agora diante de Cristo, do Senhor, do Salvador, da graça disponível, Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. O ladrão, ele pede para ser lembrado, mas Jesus oferece muito mais do que uma lembrança. Jesus oferece salvação. Jesus oferece ali a vida eterna para aquele homem. Então, há algo interessante aqui, uma salvação que veio por meio da fé. Ele manifestou a fé dele naquele momento. Em verdade vos digo, Jesus vai falar para ele aqui, não existe uma dúvida aqui, não existe uma possibilidade, existe uma certeza. A salvação está fundamentada na palavra de Cristo. Em verdade vos digo. Jesus está afirmando aqui. Há uma convicção, há uma certeza, há uma segurança. Então nós precisamos entender que nós estamos seguros em Cristo Jesus, mediante a fé para a nossa salvação, amém, meus irmãos? Então não tem anjo. Pega essa chave, como dizem por aí, né?
Não tem anjo atrás de você, escrevendo o teu nome no livro da vida e depois apagando o teu nome no livro da vida. Você é salvo em Cristo Jesus. Você está selado para todo sempre, para a tua eternidade. Amém, meus irmãos? Tenha convicção. Porque se a gente tem dúvida, ou se a gente acha que a gente perde a salvação, a gente está anulando a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então é uma certeza. Há uma salvação certa aqui, meus irmãos, em verdade vos digo. E há também uma salvação imediata. Hoje. É hoje. Você pode ser salvo. Mediante a fé. Se você não entregou o seu coração para Jesus, hoje você pode estar no paraíso com Cristo. Amém, meus irmãos? Porque a gente não sabe a nossa vida. Agora, uma certeza que eu tenho. Jesus Cristo diz para ele, hoje. A comunhão com Cristo começa imediatamente após a morte. Não tem esse negócio de intermediário. Estado intermediário. Você morreu aqui na terra, você está diante do Senhor. Amém? Não há um período que você vai ser preparado para uma purificação. A obra de Cristo é suficiente. Aqueles que estão em Cristo, quando morrem na terra, acordam no céu diante do seu Salvador. Ponto. Amém, meus irmãos? Isso é bíblico. Não estou inventando não, meus irmãos. Há aqui também uma salvação pessoal diante dessa graça, que garante a salvação completa em Cristo Jesus. Estará comigo ainda hoje. Olha, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que lindo, meus irmãos. O céu não é apenas um lugar, uma realidade espiritual. Por mais maravilhoso que isso seja, que a gente tenha esse desejo, né, de desfrutar dessa eternidade com Cristo, no céu. O céu é o lugar de estar com o próprio Cristo Salvador. Amém? É onde você vai estar desfrutando da presença do Senhor. Imagina aquele ladrão ouvindo isso. Ainda hoje estarás comigo. Jesus está afirmando diante de todo mundo ali que Ele é o Senhor e o Salvador, que Ele é Deus. Então o céu é o lugar onde nós estaremos com Cristo. A maior recompensa da salvação, meus irmãos, não é escapar do inferno, é estar com o Salvador. Porque muita gente vai, eu não quero ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno, mas a recompensa maior não é que você está livre do inferno, mas por mais que seja uma realidade, e é uma realidade, porque o inferno existe, a morte eterna existe, a separação eterna do homem com Deus existe, inferno. Mas, muito mais do que escapar do inferno, é desfrutar da presença do Senhor pela eternidade. É ter gozo eterno, alegria eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Então, nós precisamos entender que aqui nesse texto, nessa parte final, há uma salvação certa, há uma salvação imediata e há uma salvação pessoal. Aquele homem entra na glória, aqui que a mente nossa humana dá um bug. Aquele homem entra na glória, na eternidade, sem obras para apresentar, sem méritos, sem justiça própria, somente pela justiça de Cristo Jesus. Explica isso, pastor Rafael. Graça. Graça. Pastor, ele não foi batizado. Não foi batizado. Ele teve uma vida religiosa. Não teve uma vida religiosa. Mas ele foi salvo? Ele foi salvo. A nossa mente, muitas das vezes, não consegue compreender. Uma pessoa no leito de morte, teve uma vida miserável na terra, fez mal para todo mundo. E aquela pessoa ali no leito de morte, quando alguém vai lá, um pastor, vai orar pela vida dela, e ela fala assim, eu quero receber Jesus no meu coração hoje. E eu falo para os irmãos, a gente fala isso aqui direto. O céu é um lugar de grandes surpresas.
Não há mérito nenhum na vida desse homem. A nossa mente humana faz o quê? Automaticamente esse homem é um miserável. Merece o inferno. E infelizmente nós estamos mandando muitas pessoas para o inferno. Sempre consultar o Espírito Santo de Deus. Sem consultar o nosso Senhor e nosso Salvador. Então esse homem ele não tem mérito nenhum, assim como eu e você não tínhamos mérito nenhum. E não temos mérito nenhum. Então muitos vivem tentando conquistar o favor de Deus. O ladrão nos ensina que ninguém compra ou pode comprar a salvação, meus irmãos. Não há possibilidade de você pagar para ser salvo. Quanto dinheiro você tem na sua conta bancária hoje? É muito? É pouco? Está ruim? O dinheiro que você tem na sua conta bancária hoje não pode comprar a sua salvação. Nada pode comprar a salvação, porque a salvação é de graça. Ela é recebida mediante a fé. Então a cruz nos lembra que nós não somos salvos pelo que fazemos para Cristo, mas pelo que Cristo fez por nós. Muitas das vezes a nossa mente, a nossa sociedade, a nossa ideologia, a nossa religiosidade inverte. Então eu quero fazer algo para dar uma ajudinha para Jesus, né? Porque Jesus não está muito devagar esse negócio. Eu quero ajudar Jesus a salvar uma pessoa. Então assim, vou fazer alguma coisa aqui para ajudar Jesus, porque está muito devagar. Você dá um empurrão aqui para Jesus. Não faça isso, meu irmão. Continue testemunhando da graça. Continue pregando o evangelho genuíno, verdadeiro de Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Nós não colocamos ninguém no céu, meu irmão, minha irmã. Nós pregamos o evangelho. Estamos aqui para isso. Essa é a nossa missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho de Jesus Cristo. Para concluir, meu irmão, minha irmã, nessa noite, o texto vai nos mostrar que o arrependimento é a obra exclusiva da graça de Jesus, de Cristo sobre a nossa vida. E que a fé, até a fé, meus irmãos, é dom da graça, é dom de Deus. Ninguém produz fé. A fé não se vende aí nos mercados, no comércio, não. É o próprio Deus que produz a fé no teu coração. Até para isso nós precisamos de Deus, meus irmãos. Você depende de Deus para tudo na sua vida. Eu preciso de Deus, dependo de Deus para tudo. Ou você acha que o ar que você está respirando é você que produz? A tua vida tem sido totalmente suprida por Cristo Jesus, pelo Senhor. O teu trabalho, tudo. Os teus filhos, a tua família, tudo isso é dom de Deus, é graça de Deus sobre as nossas vidas. E vou dizer uma coisa para vocês, nós temos muito mais do que a gente merece. E mesmo assim, a nossa mentalidade desse tempo é querer ter mais, sempre mais. E às vezes a gente esquece de agradecer pelo aquilo que a gente já tem, porque a gente foi alcançado por essa graça. Então a salvação é um resultado da graça de Cristo, operando no coração do homem. De forma direta, de forma divina. Eu fico muito chateado, irmãos. Como professor de teologia lá na Bibita, a gente conversa muito lá. E aqui na igreja, pregando, ouvindo, as pessoas, né, terem essa visão errada da teologia, de que você pode fazer alguma coisa, que você merece, que você precisa. É algo que muitas das vezes nos afasta ainda mais de Cristo. Nós precisamos ter um coração inclinados para Cristo, para o Rei, para o Salvador, da forma como Ele é. Entendendo que nós somos os pecadores da história, que nós que somos os ruins da história, que nós que somos os difíceis. Não é isso que nós estudamos hoje de manhã? Falamos sobre isso pela manhã, na carta aos Hebreus. Que nós precisamos de quê? De disciplina. Porque nós erramos. Nós não conseguimos, meus irmãos, cumprir as leis humanas. As leis humanas.
Por mais simples que as leis sejam. E muitas das vezes nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, a palavra de Deus. Por que isso, pastor Rafael? Porque nós somos ruins. Me perdoe dizer isso para você. Porque nós temos uma inclinação para o errado. É impressionante. Nós somos bons em fazer o que é errado. Mas, mesmo assim, Deus nos ama. Deus nos quer. E Deus nos dá a graça dele todos os dias. Por isso que você está aqui, bonito desse jeito, arrumado. Com dificuldade? Algumas vezes? Sim. Com problemas? Muitos. Sem dinheiro? A maioria, eu também estou. Mas nós estamos o quê? Continuando a nossa caminhada de fé, meus irmãos. Porque nós merecíamos o inferno. Merecíamos o inferno. Porque nós, como humanidade, eu estou falando agora como humanidade, nós nos desviamos do Senhor. Nós nos afastamos do Senhor. Através do primeiro pecado de Adão e Eva. Nós herdamos essa vida pecaminosa de Adão. Então só agora, por meio de Cristo Jesus, o homem consegue se reconciliar com Deus, ser reconciliado com Deus. Então não tem espaço para merecimento humano na salvação. Por isso que a salvação é da graça, de graça mediante a fé. E até a fé vem do Senhor. Estão entendendo? Por que que nós precisamos ser gratos ao Senhor? Porque Ele não nos jogou no inferno, que a graça dEle me alcançou e te alcançou, que Ele tem colocado, suprido as nossas necessidades todos os dias, aquilo que nós precisamos. E Ele é bom. Ele é um Deus justo. E nós precisamos entender isso todos os dias da nossa vida. Então, o ladrão não teve tempo para ser batizado, não teve tempo de frequentar a CIB de Itaboraí, não teve tempo. Ele não teve tempo de descer, peraí Jesus, vou fazer boas obras para que eu possa merecer esse negócio de paraíso aí. Não. Ele não teve tempo nem de corrigir o passado dele. Foi, instantâneo. Graça. A graça salvadora, a graça do improvável. Alcança o improvável. Então, para finalizar, o sermão de semana passada, juntando com esse, e Deus colocou esse texto no meu coração. Qual é o improvável que você precisa alcançar? É um ladrão? É um criminoso que está preso? Alguém que praticou alguma coisa ruim? É um fofoqueiro? É um mau caráter? A graça do Senhor Jesus pode alcançar ele. É um mentiroso? A graça do Senhor Jesus pode alcançar o improvável. É o duro de coração, aquele que tem um coração de pedra, que você prega, você fala, a graça do Senhor pode alcançar essa vida, meu irmão. Mas ele não teve tempo de corrigir o passado, mas teve tempo de olhar para Cristo, e isso foi o suficiente. Na cruz do Calvário, aquele ladrão olha para Jesus Cristo, ele vê um rei, ele vê um Salvador, e ele tem fé para dizer: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E muitas das vezes nós não estamos diante do Senhor na cruz do Calvário como aquele ladrão, mas nós não temos a fé que esse homem teve. Então a mensagem do Calvário é simples e poderosa. Ninguém está longe o suficiente porque a graça não possa alcançá-lo. Ninguém. Nós sabemos quem vai ser salvo? Não sabemos. É isso? Não há uma placa na pessoa dizendo: pode pregar o evangelho que eu vou aceitar Jesus, que eu vou reconhecer Jesus. Não há. Seria mais fácil, né? Se as pessoas andassem aí já com a placa, uma setinha assim piscando, prega o evangelho para mim, pega o evangelho. Não há. Então por isso, todo ser humano, ele tem direito
de ouvir do Evangelho, de ouvir dessa graça, dessa salvação. Aí, se ele vai responder com fé, aí já não é mais problema meu, problema seu. Aí é com Deus, é soberania de Deus. A nossa missão é pregar o Evangelho. E ninguém é salvo por outro caminho além de Jesus Cristo, meu irmão. Então guarde isso no seu coração. A mensagem do Evangelho precisa ser resumida em Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para a salvação a não ser por meio de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então procure o improvável essa semana. Vá atrás dele. Ou peça ao Senhor para que esse improvável cruze o seu caminho. E aí você vai lembrar a mensagem. Faça alguma coisa, se movimente. Não fique parado de forma inerte, esperando que as coisas muitas vezes aconteçam na sua vida. Jesus, Ele quer que você compartilhe dessa graça que te alcançou. Jogue boias de salva-vida e deixe que Deus trabalhe na vida das pessoas. É lindo demais, né? O trabalho do salva-vida. As pessoas que dão as suas próprias vidas, arriscam as suas vidas para salvar outras pessoas que muitas vezes nem conhecem. Não é isso? Eu conheço um amigo que é amigo bombeiro e quando teve aquela situação lá em Minas, que a barragem caiu, Sobradinho, né? E aí teve uma série de questões lá, e ele se colocou à disposição para ir para lá, muitos bombeiros. Brumadinho. E ele se colocou à disposição, juntamente com vários amigos, né, bombeiros, e foram para lá, e não conhecia ninguém, mas o desejo de ajudar o próximo, de salvar a vida de alguém. E ele, quando ele voltou de lá, ele falou assim: cara, não há algo melhor do que essa sensação de poder ajudar o ser humano, ajudar uma pessoa que você nem conhece, mas você estender a mão para ela e tirar ela dentro de um barranco, e ela clamando misericórdia para que pudesse ser salva. É assim que Jesus Cristo faz com a gente, meu irmão. E é assim que nós precisamos fazer com aqueles que estão ao nosso redor. Agir com graça e misericórdia. Pregar esse evangelho. Não seja egoísta. Seja solidário. Seja amável. Seja misericordioso, gracioso com aqueles que estão ao nosso redor. Porque essa graça do Senhor também é disponível para aquele que você muitas das vezes diz ou imagina que não merece. Amém? Gostaria de chamar o Michel e louvor. Nós vamos cantar mais uma vez. E que você reflita esse texto tão bonito, tão lindo, da palavra do Senhor. Cristo, mesmo na hora do seu sofrimento, Ele cumpriu a sua missão de salvar a humanidade.